Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Liber All Vel Legis. O livro da lei foi escrito ou recebido por Aleister Crowley, publicado pela editora-chave no ano de 2017 aqui no Brasil, com 207 páginas divididas em 7 partes. Antes de mais nada, é preciso que nós digamos que essa é uma edição histórica. Essa publicação aqui do Livro da Lei é a primeira publicação nacional lançada no período de abertura dos direitos autorais das obras de Crowley. Para quem não é familiarizado muito com esse contexto todo, o que acontece é o seguinte: quando o indivíduo morre, conta-se 70 anos a partir da morte desse indivíduo para que então as obras possam cair em domínio público. Antes desse período, quem detinha os direitos autorais das obras de Crowley era a Otto. Então, vocês podem até encontrar algumas publicações anteriores ao ano de 2017 do Livro da Lei, etc. Mas essas publicações, quando não autorizadas pela Otto, que era até então a detentora dos direitos autorais, eram ilegais. A partir então de 2017, de dezembro de 2017, que é a data de morte de Crowley, onde se completou 70 anos, então essas obras caíram em domínio público. E o que vocês vão perceber é que existe um burburinho no meio ocultista, esotérico, e algumas coisas já estão surgindo aí, de uma certa corrida em torno dessas publicações. Então tem um monte de gente dizendo por aí que editora tal e editora tal está trabalhando em cima das traduções dos livros, e já tem gente fazendo crowdfunding, etc. Ou seja, já está havendo toda uma movimentação para ver quem vai publicar os livros e etc. E uma coisa que eu comento lá na resenha escrita, né, é que anteriormente à abertura dos copyright, a disputa era então pelos direitos autorais, né? Na nossa época, como isso já abriu, então a disputa está sendo por quem faz melhor, né? Quem publica esses livros de maneira melhor, seja na qualidade estética, na qualidade das traduções, etc. Isso é bom, porque eu acho que engrandece o cenário telêmico de uma forma geral, né? Porque quando a gente tem competição, concorrência, existe uma exigência pela qualidade em todos os sentidos. Então eu acho que favorece todo mundo, então eu acho isso um ponto muito positivo para todos nós que vivemos nesse período de abertura dos direitos autorais dos livros de Telemann. Bom, esse livro aqui, ele não é exatamente um livro religioso no sentido estrito da palavra. O que eu quero dizer com isso? Ele é o livro da lei e por si é um livro mais sagrado dentro do contexto telêmico. Porém, o livro da lei em si, os 3 capítulos do livro e etc., eles são parte desse conjunto aqui, dessa publicação. Por quê? Essa publicação ela contém alguns outros capítulos que falam de outras coisas escritas por outras pessoas que não Crowley. Então, ele não é o que nós chamaríamos, por exemplo, de um livro da lei de altar. Então, nesse sentido, ele não vai ter apenas os capítulos do livro da lei. Ele traz esses outros capítulos com outras pessoas fazendo comentários diversos sobre a questão telêmica, sobre a questão do próprio livro da lei. A gente vai tratar dos capítulos aqui, mas é importante que se saiba que existe essa distinção. Então vocês vão encontrar por aí algumas publicações, muitas vezes, que só trazem o livro da lei, com seus 3 capítulos, e publicações desse tipo, que tem um caráter mais geral, ao invés de ter um caráter estritamente religioso. Bom, no prefácio escrito por MB, ele vai citando uma série de personalidades e contextos artísticos no qual Crowley foi usado como inspiração dentro e fora do ocultismo, e sobre uma série de intelectuais que escreveram sobre ele. E nesse contexto ele cita bandas, filmes, quadrinhos, literatura e toda uma série de elementos artísticos para exemplificar essa influência. Esse prefácio é muito interessante porque ele serve como uma fonte de pesquisa para quem tiver interesse para conhecer a influência pop que Crowley exerceu, né, dentro da cultura
moderna, etc. Então é uma ótima referência para esse tipo de pesquisa. Em seguida, na introdução à edição brasileira, Marina Della Valle, que é então a tradutora do livro, ela traz inicialmente uma biografia, uma ótima biografia resumida, né, obviamente, sobre a vida de Crowley. Vem falando sobre o surgimento do Livro da Lei, então eu não vou me prolongar muito nesse ponto aqui, porque isso aí vocês encontram de maneira bastante acessível, mas basicamente para quem não conhece o contexto, a história foi a seguinte: Crowley estava no Egito com a esposa dele, e em determinado momento lá da lua de mel que eles estavam, ele resolveu fazer um ritual de evocação dos silfos. Silfos são as fadas do ar. E no momento que ele iniciou toda aquela ritualística, a Rose então recebeu uma entidade que disse para Crowley, e Crowley não acreditou muito na hora, achou que ela estava fingindo e etc. E essa entidade falou que Crowley então deveria se preparar, pois ele receberia então um livro, né? Que então é o Livro da Lei. Durante 3 dias, a cada dia ele recebeu um capítulo desse livro, que é o Livro da Lei. Então, o primeiro capítulo é Nuit, o segundo capítulo é Hadith e o terceiro capítulo Ha-Hor Kuit. Basicamente, esse é o contexto no qual surge o Livro da Lei. Em seguida, a tradutora vem falando então sobre o trabalho de tradução que ela foi incumbida e dos desafios na tradução desse livro. Aí na página 22 ela fala assim: o Livro da Lei é um texto cheio de particularidades. A inconsistência de grafias, como o nome da deusa Nuit, que aparece também como Nuit. O fraseado muitas vezes é incomum e dá margem a obscuridades, a mudanças bruscas de tu para voz e vice-versa. Há também o uso de voz quando o narrador obviamente se dirige a uma só pessoa. O uso de maiúsculas não segue as regras comuns do idioma original, e é mesmo uma palavra que não existe no inglês, questões diligentemente mencionadas por Crowley em seu comentário sobre o livro. Aqui ela já dá uma série de referências, né, sobre o contexto no qual o Livro da Lei surge, né, porque é um contexto esotérico. Então, por mais que esse tenha sido um livro recebido por Crowley, né, algumas pessoas vão questionar isso, vão dizer que Crowley na verdade escreveu isso de forma intelectual e etc, ou que isso foi recebido através do subconsciente de Crowley. Vocês vão encontrar uma série de questões relacionadas ao surgimento do Livro da Lei. Fato é que a história do qual Crowley nos conta sobre o surgimento do livro é de que ele foi recebido através de Aiwass, que é então esse mensageiro dos deuses que veio através inicialmente de Rose Kelly, que é então a esposa de Crowley, e disse que Crowley tinha a incumbência de escrever esse livro. Escrever de que forma? Durante esses 3 dias, Crowley então ficou lá no escritório e aí ele ouvia a voz de Aiwass, etc. E ele foi então escrevendo o livro como uma espécie de psicografia, né? É só vocês imaginarem a cena de um centro kardecista e as pessoas psicografando, a descrição de Crowley é exatamente a mesma. Que tange essa questão das particularidades do texto, entram então essas variantes de interpretação sobre todo esse contexto. Por quê? Como o texto ele contém elementos gemátricos, elementos cabalísticos e etc., então muitas pessoas vão questionar, talvez também baseado nisso, né? Porque como todo esse contexto era do conhecimento de Crowley, o conhecimento esotérico, cabalístico, gemátrico e etc., então as pessoas vão considerar que por ser, né, por ter esses elementos, então tudo isso que é dito, na verdade, era a mente consciente ou inconsciente de Crowley trabalhando em cima do livro. Mas por outro lado, a gente não deveria considerar que deuses e entidades desconheçam esses sistemas, né? Então não é porque nós fazemos uso de sistemas esotéricos para entrar em contato com o espiritual que o espiritual não tenha conhecimento dos métodos, dos sistemas que nós usamos e etc. Bom, mas aí tem toda essa discussão e etc. Só estou colocando isso aqui para situar o contexto.
que a gente vai entrar em seguida, sobre as particularidades da tradução. E para além desse ponto, vale ressaltar que eu não sei quais são as convicções religiosas da tradutora, mas existe uma exigência dentro dos livros telêmicos a tradução seja feita por um telemita graduado dentro do contexto da AA. Eu não lembro exatamente qual é o Liber que está escrito isso, se alguém tiver conhecimento, por favor, escreva aí. Chegamos então ao Liber AL em si, e aí o que acontece? E também existe a exigência de que o liberal venha acompanhado dos originais em inglês e etc. A editora respeitou, né, essa exigência, então aqui vocês vão ver, ó, que do lado direito está a versão em inglês, tá vendo aqui? E do lado esquerdo vem então a edição, a tradução em português. Então nesse ponto o que acontece é o seguinte, ele vai dar uma espécie de introdução, falando em termos gerais sobre o contexto telêmico, o surgimento do livro, para então entrar efetivamente no livro em si. Crowley vem falando então sobre os dias em que foi escrito o livro da lei, etc., e falando sobre a competência intelectual de Aiwass e toda a questão cifrada e etc., enigmática do livro da lei. Então ele diz que é de grande erudição, intelecto, etc., que o ideal é que o leitor então recorra aos escritos do Mestre Therion, ou seja, de Crowley, para, em caso de dúvidas sobre o texto, né? Ele fala assim na página 27. Este livro foi ditado no Cairo entre meio-dia e 1 da tarde, em 3 dias sucessivos, 8, 9 e 10 de abril do ano de 1904. O autor chamou a si mesmo de Aiwass, e declarou ser um ministro de Horpakrat, ou seja, um mensageiro das forças que regem esta terra no presente, como será posteriormente explicado. Como ele poderia provar que realmente era um ser superior a qualquer um da raça humana e assim com o direito de falar com autoridade? Evidentemente precisa demonstrar conhecimento e poder, como jamais visto em um homem. Em seguida, que ele chama de O Universo, ele vem falando sobre o símbolo de Nuit, que é então o primeiro capítulo do livro da lei, como totalidade do universo, e Hadith como os pontos existentes nesse universo, nessa manifestação. Em seguida ele vem falando sobre a lei de Telema e sobre a necessidade de se observar os métodos dessa lei de forma consciente. E, mais uma vez, ele ressalta que as dúvidas devem ser sempre sanadas através dos escritos do Mestre Therion ou de seus eleitos. Depois ele fala, então, sobre o novo Éon. A questão do Éon funciona mais ou menos, é um conceito que rege uma ideia de mais ou menos 2000 anos. Então, a cada 2000 anos é entendido que mude-se o Éon. O Éon, dentre outras coisas, pode ser entendido como a regência de pensamento da humanidade e do mundo naquele contexto. Então, nós inicialmente teríamos estado no Éon de Isis, da mãe, ou seja, o período matriarcal. Nós teríamos então passado por o Éon de Osíris, então o período patriarcal. Então muitas pessoas vão dizer, por exemplo, que essa questão do Éon, inicialmente nós teríamos o Éon de Isis, né? E como a mulher tem essa característica obscura, misteriosa, etc., então justamente isso condiz com o contexto do Éon de Isis, lá de 4000 anos atrás ou mais, né? Por quê? Porque não se tem muitas informações sobre esse período e tudo mais. Então essa coisa do mistério, né? A ciência não era muito desenvolvida na questão de registros e etc., língua, nem todos os povos tinham escrita e tudo mais, então fica essa coisa sempre muito misteriosa sobre como eram as coisas naquele período. Depois, no período patriarcal, a coisa já começa a mudar, mas aí, em compensação vem aquela rigidez do pai, do período patriarcal, então é o período de Osíris. E então nós teríamos entrado no Éon de Horus, que é o Éon do filho, da criança, né? Então existe esse conceito de mudança de Éon a cada 2000 anos. Então, partindo desse princípio também, é de
é de pensamento telêmico que, apesar de Telema ser entendida como a religião do novo éon, que vem abrir então os portais para o estabelecimento do éon da criança, de Horus, isso vai acabar um dia, e aí um novo éon vai surgir. E aí ele fala assim na página 37. Ele, o éon, rege o presente período de 2000 anos, com início em 1904. Seu governo está se enraizando em todos os lugares. Observem por si mesmos a deteriorização do sentido de pecado, o crescimento da inocência e da irresponsabilidade, as estranhas modificações do instinto reprodutivo com a tendência de transformar-se em bissexual ou epiceno, a confiança infantil no progresso combinada com o medo apavorante da catástrofe, contra a qual ainda pouco desejamos tomar precauções. Considere o afloramento das ditaduras apenas possível quando o crescimento moral está em seus estágios iniciais, e a prevalecência de cultos infantis como o comunismo, o fascismo, o pacifismo, dos modismos de saúde, do ocultismo em quase todas as suas formas, religiões sentimentalizadas ao ponto da extinção na prática. Considere a popularidade do cinema, do rádio, da loteria esportiva e das competições de adivinhação, todos instrumentos para confortar crianças intratáveis sem semente de propósito neles. Considere o esporte, os entusiasmos e raivas infantis que ele desperta, nações inteiras perturbadas por disputas entre meninos. Considere a guerra, as atrocidades que acontecem diariamente e não nos comovem e pouco nos preocupam. Somos crianças. No ponto que ele chama de próximo passo, ele faz mais críticas ao fascismo e ao comunismo e conclui que o estabelecimento da lei de Telema é o único modo de garantir o futuro da humanidade. Nós chegamos então finalmente aos capítulos, né, do livro da lei em si. Essa edição respeita, como eu disse anteriormente, né, a questão de vir em inglês e em português, direitinho aqui, um do lado do outro, bonitinho. Muito bem organizado, porque dá pra você ver assim lado a lado a versão em inglês e português, né? Sendo que qual o problema aqui, a meu ver, tá? Então é muito importante que essa é a minha opinião, ok? Você pode concordar ou discordar, mas é a minha opinião como leitor, é a minha opinião como telemita e etc. Então o que eu vou falar a seguir tem a ver com a maneira como eu acho que deveria ser, mas a maneira como eu acho que eu deveria ser não significa que tem que ser assim, ok? Então é apenas a minha opinião, repito. O que acontece é o seguinte, a tradutora, ela resolveu eliminar alguns artigos e alguns pronomes em alguns versículos contidos aqui. E isso me causou muita estranheza, porque eu particularmente não tenho o hábito de escrever assim, e mesmo quando eu traduzo algum texto, eu também não elimino artigo nem pronome, etc. Porque no português a gente tem essa possibilidade. Os vocábulos, os verbos, etc., eles nos dão a possibilidade de avaliar, através da conjugação, qual é a pessoa, qual é o pronome que está sendo citado ali, mesmo que ele não apareça diretamente, né? Então ela, partindo desse princípio, ela acabou eliminando às vezes artigos, às vezes pronomes, etc. Isso eu achei que ficou esteticamente feio, e eu acho que talvez possa interferir lá naquela questão gramática e etc. É lógico que, como eu digo lá na resenha escrita, a questão gramática ela tem que ser sempre avaliada no original. Não adianta você pensar que uma tradução vai conseguir trazer na sua totalidade absoluta e perfeita um conceito gramático, porque não dá. A gramatria ela é feita baseada naquele idioma na qual ela está sendo produzida em cima, né? Mas o máximo que a gente puder, eu acho, né, manter a literalidade do texto, especialmente nesses textos religiosos, é o ideal. Então eu acho que tirar os pronomes e os artigos não é o ideal, justamente por causa disso, porque existe muitas vezes uma contagem no número de palavras que está sendo utilizado naquele versículo, e aquele número de palavras usado naquele versículo tem um sentido final oculto ali, esotérico, etc. Então se você tira um pronome ou você tira um artigo, você pode interferir nesse entendimento final. Aí já que no ponto
no ponto 7, né? Eu vou citar alguns aqui para vocês terem uma noção. Behold, it is revealed by Aiwass, the minister of Hoapakrat. Aí, a tradutora traduziu como contemplai, é revelado por Aiwass, o ministro de Hoapakrat. Sendo que aqui, no inglês, você tem it is. Esse it poderia ter sido incluído como isto é revelado. Ou seja, it is, isto é. Ela resolveu tirar o it, tirar o isto e botou contemplai, é revelado por Aiwass. Eu vou colocar aí o texto na tela para ficar mais visível, para vocês entenderem melhor. Mas a questão é essa. Então, contemplai é revelado por Aiwass, talvez ficasse melhor se ela mantivesse a tradução conforme literal ali. Contemplai, isto é revelado por Aiwass. Isso é um exemplo, eu vou citar outro aqui. Aí logo em seguida, no ponto 8, temos the cabs is in the queue, not the queue in the cabs. Aí ela traduziu como cabs está em queue e não queue em cabs. Ela tirou the, correto? Então, o que seria o cabs está em queue ou no queue, ela botou cabs está em queue, tirando o artigo o. Ela resolveu tirar o artigo. E mais uma vez no ponto 9. Então nós temos worship then the cabs, and behold my light shed over you. Adorai então cabs, e contemplai minha luz derramada sobre vós. Quando no original ele fala worship then the cabs, ou seja, adorai então o cabs. Mas ela resolveu tirar o artigo. Isso acontece não só nesses exemplos que eu dei aqui, tá? Ela vai fazer isso em algumas outras passagens do livro, etc. Então, bom, não são só nesses exemplos. Mas eu separei isso aqui só para vocês terem uma noção. Isso acontece em algumas partes em alguns versículos do livro. Não em todos, mas acontece em alguns versículos. E aí eu separei aqui uma parte que gera certa polêmica, certa discussão, às vezes entre telemitas, né? Que é o ponto 1, capítulo 1, versículo 14, que está aqui na página 49, que é dito: aquele que nos chamar de telemitas não errará, se observar de perto a palavra, pois há nisto 3 graus, o eremita e o amante e o homem da terra. Faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Essa máxima, faz o que tu queres, há de ser o todo da lei, é traduzida de 1 milhão de formas diferentes por aí. Logicamente que eu estou exagerando, mas eu fui lá na comunidade Telema Brasil do Facebook, inclusive um agradecimento para todo mundo que colaborou com a pergunta que eu fiz lá. E eu perguntei para eles quais formas eles conheciam, quais variantes eles conheciam para a máxima do What the world shall be the whole of the law. E aí eu encontrei 8 versões, eu separei 8 versões diferentes que foram que as pessoas disseram que conheciam. E aí eu trouxe aqui. E aí eu vou falar disso basicamente, né? E para que alguns de vocês entendam por que tem essa variação toda de versões e etc. Por que um fala de um jeito, que tu queres de ser tudo da lei, por que o outro fala de ser o todo da lei, por que um outro fala será o todo da lei e etc. Bom, meu objetivo com os comentários que eu vou fazer a seguir é mostrar que algumas pessoas, no momento da tradução, dão preferência para a interpretação ao invés da literalidade da tradução. Nem sempre a interpretação ela é uma obrigatoriedade. Às vezes, é possível sim traduzir um texto de forma literal e ainda assim ele ser inteligível para todo mundo. Mas mesmo assim, algumas pessoas vão dar preferência para a interpretação ao invés da literalidade na tradução, ok? Eu mais uma vez aqui vou evitar ao máximo o uso de palavras muito específicas do contexto da gramática e tudo mais, para que essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio possa atingir o maior número possível de pessoas, mesmo aquelas que não têm conhecimento de gramática e também daquelas que não falam inglês. As traduções citadas pelo pessoal para mim foram as seguintes: faze o que tu queres, será o todo da lei.
Faze o que tu queres, pois é tudo da lei. Faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Faze o que tu queres, deverá ser o todo da lei. Faze o que tu queres, há de ser toda a lei. Faz o que tu queres, deve ser o todo da lei. Faze o que tu queres, vai ser o todo da lei. E faze o que tu queres, será a totalidade da lei. Então são essas as 8 formas que nós encontramos. Então o que a gente consegue perceber é que apesar da proximidade nessas traduções, elas diferem entre si. Essas traduções podem levar a entendimentos diferentes, de acordo com a escolha das palavras usadas. Quando eu morei lá na Irlanda e na Inglaterra, eu consultei, porque essa é uma questão que já me perturbava um pouco. E aí eu perguntei para alguns professores de inglês sobre a frase na sua versão em inglês mesmo, né? Perguntei para nativos, tanto professores quanto pessoas comuns, o que eles achavam dessa frase "Do what thou wilt shall be the whole of the law". E a primeira coisa que eles me falavam era que essa era uma frase estranha, que não fazia muito sentido. Então, da mesma forma que a gente acha estranho essa frase aqui em português, mesmo, né, em todas essas variantes, porque por mais que alguns coloquem uma interpretação em cima, ainda assim é uma frase meio esquisita, né? E em inglês, os nativos, eles também, as pessoas que eu consultei também demonstravam essa sensação de que é uma frase estranha. A segunda coisa que eles me perguntavam é a seguinte: essa frase é da Bíblia? É um versículo da Bíblia isso? Por que eles perguntavam isso? Porque o uso das palavras nessa frase, dos verbos, etc., é uma forma antiquada, antiga de falar inglês, né? Então, eles tinham essa impressão, eles relacionavam a frase inicialmente ao contexto bíblico. Falava, não, isso é da Bíblia, né, essa frase. Eu falava, não. E aí eu explicava de onde era a frase, mas de qualquer forma eles concluíam, sim, mas é de um contexto religioso. Ou seja, a sensação da frase era pela forma como ela é formada e o uso das palavras dava sempre a sensação para eles de que era uma coisa religiosa. Inicialmente cristã, porque é a primeira coisa é a religião que eles têm a referência, né, inicial, todo mundo, né? Mas em seguida eles vinham então com a conclusão de que, bem que eu percebi que era algo religioso. Bom, então vamos desenvolver aqui a ideia. O que a gente vai perceber? Que na parte "do what thou wilt", a tradução é basicamente a mesma. "Do what thou wilt" é "faze o que tu queres", ok? Basicamente todo mundo usa essa forma. "Faz o que tu queres", "do what thou wilt", ponto. Então separamos "do what thou wilt", a gente tira "do what thou wilt". O que sobra? "Shall be the whole of the law". Vamos tirar o "shall be" e vamos falar do "the whole of the law". Essa parte tem algumas variações, alguns vão dizer que "the whole of the law" é todo da lei, alguns vão colocar como tudo da lei, mas ok, né? Não é uma diferença grande em termos do entendimento. Tudo ou todo tem diferença? Tem. Mas na prática a gente sente muito essa diferença? Eu acho que não, eu particularmente não, né? A não ser que você vá destrinchar ali a ideia no conceito mais semântico e etc. Mas em termos gerais, vamos tirar então também essa parte. Então tiramos o "do what thou wilt", né, que é "faz o que tu queres", e "the whole of the law", que é o tudo ou todo da lei. O que sobrou? O "shall be". Esse "shall be" que costuma ser o problema na hora de traduzir. Porque ele que tem a maior variação, é essa parte do meio da frase que a gente percebe que tem a maior quantidade de variações, né, na hora da tradução. Eu separei aqui, né, as 5 formas na qual ele aparece, que é, basicamente, né, então "shall be", né, be é o verbo ser ou estar em inglês, ok? Então, ele vai aparecer "shall be" como será, então alguns vão dizer "faz o que tu queres, será o todo da lei", né? Então será, pois é o todo da lei, há de ser o todo da lei, deverá ser o todo da lei e vai ser o todo da lei,
Então são 5 formas. Será, pois é, de ser, deverá ser e vai ser. Ok? De todas essas nós vamos eliminar então o pois é, faz o que tu queres, pois é, tudo da lei, que é a versão do Paulo Coelho e do Raul Seixas. Esse pois é, me soa muito distante da ideia, né, de shall be. Eu particularmente não consigo encontrar conexão entre pois é e shall be. Eu vou falar aqui por que depois. E me parece também que esse pois é tem a ver mais com a questão da música em si, né? Que eles falam, a música tem lá seu ritmo, né? E aí parece que se fosse de uma outra forma não ia encaixar. Então parece muito mais uma questão de para encaixar o tempo ali da música do que uma preocupação com uma literalidade do texto, porque eles falam, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. E eu acho que se fosse usar a versão do Mota, né, que é o mestre deles, que era o indivíduo que instruía eles, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, acho que não ia encaixar muito. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Acho que não ia dar muito certo. Então, pois é, eu acho que foi usado demais para encaixar o tempo da música, então a gente vai tirar o pois é, ok? Então a gente tinha cinco formas, né? Então a gente reduz para 4. Então ficamos com será, há de ser, deverá ser e vai ser. Aí nós vamos considerar aqui que o será e o vai ser têm o mesmo sentido de entendimento, o mesmo sentido semântico, ok? O mesmo sentido de entendimento. E o há de ser e o deverá ser também. Então, o será, então nós ficamos com 4, né? Então o será e o vai ser, pare e pensa um pouquinho. Coloca isso numa frase. Fulano será algo, fulano vai ser algo. Tem o mesmo sentido, correto? Então nós reduzimos de 5 para 4, de 4 para 2. Então, como será e vai ser, vamos entender aqui que tem o mesmo sentido. Então, faz o que tu queres, será o todo da lei, é a forma com que nós vamos trabalhar de um lado, né? E o outro é o faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Ok? Então, será o todo da lei e há de ser tudo da lei. Que são as formas aí, acho que mais comuns, né? Pelo menos é as que eu mais vejo. Então, vamos voltar para a questão do shall be aqui. Quando a gente consulta o Cambridge Dictionary, vocês vão encontrar lá a definição de que o shall be é um verbo, é um modal verb. Ele tem um uso formal, ou seja, lembra que eu falei lá que o pessoal tinha a ideia de que era algo antigo e etc. O pessoal, os ingleses, os irlandeses, etc., de que era algo bíblico, ou seja, passa para eles essa questão do formal, né? Do antiquado, etc. E aí o Cambridge vai dizer que é usado com o pronome eu ou nós para fazer uma sugestão. Então numa frase, aplicação numa frase, né? I am cold. Shall I close this window? Ou seja, eu estou com frio. Eu poderia fechar esta janela? Eu poderia fechar essa janela? Veja que a maioria de nós falaria como? De uma maneira informal. Falaria, posso fechar essa janela? Não usaria o poderia, correto? Usaria o posso fechar essa janela? Então, poderia é o equivalente ao shall, né? No caso da pergunta. A aplicação no sentido de pergunta, do shall. Mas é isso que nos interessa? Não. Então a gente tira isso. Então, tem aplicação para indicar, ele é um verbo para indicar o futuro. Então, vamos lá. Também é descrito pelo Cambridge como antiquado, né? E é usado ao invés do verbo will, quando o pronome é eu ou nós. Então, funciona assim. Aplicação numa frase. If you do that one more time, I shall be very angry. Se você fizer isso mais uma vez, eu ficarei muito bravo. Então, veja aqui. Shall be aqui está sendo usado para indicar o futuro, correto? I shall be very angry. Ou seja, eu ficarei muito bravo. A tradução que eu estou dando aqui, ok? Ao invés de, porque ele está falando que é uma forma o quê? Antiquada e etc, formal e tudo mais. Então, eu vou considerar que é ficarei, ao invés de vou ficar, né? A última forma
ele vai dizer que é usado para enfatizar uma certeza, como uma certeza absoluta, mas que também é uma forma antiquada e formal de dizer isso, ok? Então, em todas as situações, ele vai dizer que isso é uma forma formal e antiquada, e etc., de dizer que, repito, é a mesma coisa que as pessoas tinham lá, a impressão de que é uma coisa muito formal, uma maneira formal de falar, shall. Ele dá o exemplo aqui, don't worry, I shall be there to meet the train. Não se preocupe, eu estarei lá para pegar o trem. I shall be there. I shall be. Eu estarei lá para pegar o trem. Então o que fica claro para mim nessa questão é que o shall é uma forma antiquada ou formal de dizer will. Ou seja, naquilo que interessa a nós, né, que é o contexto aqui da frase do what thou wilt, shall be the whole of the law, é uma indicação do futuro, correto? Então isso que fica muito evidente, ao meu ver, de que o shall é uma forma antiquada, repito, de indicar o futuro. Então, quando eu ouço a frase do what thou wilt shall be the whole of the law, me parece que, e levando em consideração que be é o verbo ser ou estar, então, do what thou wilt shall be the whole of the law faz o que tu queres, será o todo da lei. Shall be. E aí, em termos de entendimento, será que tem diferença de será para há de ser? Pare e pensa um pouquinho. Faz o que tu queres, será o todo da lei. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Tem diferença? Por exemplo, Cauã há de ser, vamos pegar o exemplo do há de ser, correto? Cauã há de ser um magista. O que isso significa? Cauã tem de ser um magista, correto? Ele tem que ser, ele tem essa obrigação. Iara há de ser uma sacerdotisa. Iara tem que ser uma sacerdotisa. Piatã há de ser cabeleireiro. Piatã tem que ser cabeleireiro. Maíra há de ser uma soldado. Maíra tem que ser uma soldado. Agora, se eu digo que Maíra há de ser uma soldado, ela tem de ser uma soldado, isso significa que ela será uma soldado? Não, né? Pelo menos no meu entendimento, eu acho que não, né? Quando eu digo que alguém há de ser algo, ou que algo tem de ser algo, isso não significa que aquela coisa será aquilo. Agora, se eu digo Maíra será uma soldado, eu estou enfaticamente e com toda certeza dizendo que ela vai ser uma soldado. Correto? Se eu digo que Cauã há de ser um magista, eu estou dizendo que existe uma possibilidade, que ele tem um dever e etc, blá blá blá. Agora, se eu digo Cauã será um magista, eu estou dizendo que com toda certeza, eu não tenho dúvida, ele vai ser um magista, eu estou garantindo isso. Bom, então essa é a ideia. Então, voltando para a questão da máxima, né, vocês vão encontrar esse tipo de diferença e as discussões vão girar em torno de todo esse contexto. Contexto do entendimento, da semântica, da literalidade, da interpretação, da tradução e etc. Eu, particularmente, né, eu sempre vou optar, quando possível, pela literalidade, porque eu acho que a literalidade ela é mais democrática, né, especialmente nesse contexto. Se eu digo que se eu entendo que o original é shall be, e eu entendo que shall be, na tradução literal, significa será, então eu vou optar pela tradução do será. Por quê? Porque eu não estou dando interpretação, eu tô simplesmente trazendo a forma original e traduzindo aquilo literalmente, da forma como é o literal. Correto? E não dando uma interpretação em cima disso. É lógico que muitos argumentos podem ser usados em cima de toda essa questão, incluindo aqueles argumentos lá que nós falamos no começo do vídeo, de que as traduções devem ser feitas por telemitas graduados dentro da Santa Ordem e etc, porque eles têm um entendimento sobre o contexto telêmico, e aí vai entrar toda a questão gemátrica e etc. Eu não estou aqui entrando no mérito de certo ou errado, ok? Eu estou entrando no mérito da questão de que das possibilidades e daquilo que cada um escolhe como método
para fazer essa tradução. Você escolhe a literalidade ou você escolhe a interpretação? Aí é de cada um. O que eu estou colocando é apenas que existem formas e formas. O que é ideal, eu acho, para o indivíduo é entender o porquê que ele usa aquela forma e não outra forma, etc. Por que que ele assume que ele está usando a literalidade? Por que que ele assume que ele está usando uma interpretação na tradução? E por aí vai. Bom, como sempre eu digo aqui, né, críticas são bem-vindas, etc. Correções, caso tenha falado alguma besteira, por favor, comente aí. E se eu mudar de ideia, se eu realmente tiver falado algo muito errado aqui, eu vou colocar o texto aí na descrição do vídeo, etc. Para alguma correção, para alguma eventual correção. Mas é lógico que a gente espera aquela coisinha de sempre, né? Educação e etc. Porque o nosso objetivo aqui é contribuir para o conhecimento de todo mundo, correto? Aqui não é uma disputa de ego, nem nada disso. E o pessoal da África e de Portugal que me assiste, também seria interessante que vocês comentassem como vocês falam no país de vocês. Se vocês falam, se vocês usam uma tradução ou outra, etc. Se também tem esse número grande de traduções nos países onde vocês moram de língua portuguesa, etc. Seria interessante fazer esse comparativo. Em seguida nós temos o comento, então, né, que está aqui, ok? E os originais na escrita da besta. Então tá tudo aqui certinho conforme manda a cartilha, ok? Então o livro nesse ponto não há o que dizer. Comentários do livro da lei feitos por Crowley também estão incluídos aqui, então esse é o capítulo seguinte. E nesse primeiro bloco, antes dele falar especificamente de cada um dos capítulos do livro da lei, ele vai dar um apanhado geral sobre o contexto do livro da lei e tudo mais. Ele vem falando sobre a Primeira Guerra e que ele está certo que Horus é o senhor do Éon e da má vontade dele em escrever o terceiro capítulo. Ele diz também que não vai perder tempo tentando legitimar a veracidade do liberal e que ele mesmo tentou se livrar desse livro, mas que não conseguiu. Depois ele traz uma série de explicações gemátricas sobre o livro e etc. Afirma que Aiwass é uma consciência externa e isso vai ser uma coisa que vai permear ali a vida de Crowley praticamente a vida inteira, porque tem horas que ele vai dizer que Aiwass é externo, tem horas que ele vai dizer que Aiwass é ele próprio, um subconsciente dele, tem horas que vai dizer que não, e ele fica nessa, tem horas que ele vai dizer que é o SAG dele, e fica nessa confusão, assim. Então ele não se decide sobre o que Aiwass é. Cita também as bizarrices da forma da escrita, né, do livro da lei, que ele diz que essas peculiaridades só podem ter sido feitas por alguém que não seja ele próprio, porque ele não faria isso. Aí eu trouxe uma curiosidade aqui na página 175, que ele fala assim: considera o aborto a forma mais vergonhosa de assassinato e abomina os códigos sociais que o encorajam. Então, para muita gente que acha que os telemitas ficam o tempo inteiro concordando em tudo com o Crowley, né, vocês vão ver muitos telemitas que são a favor do aborto e etc. Então, bom, ele vem dizendo aqui que ele é contra o aborto, né? Em seguida ele vem falando sobre mais sobre o contexto do recebimento do livro em si, sobre as condições da sala, que a Rose não estava na sala, que ele ouvia a voz de Aiwass, mas ele não viu Aiwass, etc, e que ele sentia que a mão dele muitas vezes se mexia sozinha e tudo mais, como se tem no caso de psicografia mesmo, né? Aí nós entramos especificamente nos comentários sobre cada um dos capítulos, e aí na página 184, Crowley está falando sobre a questão dos pronomes, né? E aí ele vai comentando, no verso 40, a palavra nós é bastante enigmática, aparentemente significa todos que aceitaram a lei cuja palavra é telema. Ela se inclui entre eles, etc. Ele está fazendo os comentários sobre os pronomes, e aí a tradutora vem fazendo um comentário lá embaixo, né? Aí ela diz: por questões inerentes ao português, os pronomes estão indicados na conjugação dos verbos e não aparecem escritos. E aí, isso, tá vendo? Isso que eu acho que foi desnecessário, porque ela poderia ter incluído os pronomes, né? E quando o Crowley vai fazer essas citações aqui, né? Se você for lá nos pontos lá que ela traduziu, talvez você sinta a falta do pronome, porque ela indicou o pronome só através do verbo, quando ela poderia ter colocado o pronome ali, né?
Mas por que tirou? Não sei, sabe? Eu achei meio desnecessário. E aí, de qualquer forma, ela vem se explicando aqui. Crowley vem falando que em vários momentos ele dialoga com... No momento que ele está recebendo o livro da lei, ele dialoga com Aiwass, né? Então ele faz questionamentos, etc. É como se... a ideia é, Aiwass está falando com ele e ele vai escrevendo aquilo ali, né? E meio que numa forma de escrita automática e tudo mais, mas ele tá ali escrevendo. E aí tem algumas passagens que ele fica meio chocado e etc, ou não entende direito e tudo mais, e aí ele questiona isso mentalmente. E aí ele diz que há esse diálogo, né, mental e tudo mais, né? Tipo, essa parte aqui é isso mesmo, blá blá blá. Então fica essa coisa assim, ele deixa claro que em alguns momentos ele até resiste, né? Ele pensa, não vou escrever isso, mas Hadith diz que é mais forte que ele, né? E que não adianta ele resistir. Ele vai escrever e pronto. O capítulo seguinte se chama Crowley, Pessoa e a Criança Eterna, escrito por Davi Soares. Também muito interessante esse capítulo, que vai falar sobre o encontro de Crowley e Fernando Pessoa e aquele evento lá da Boca do Inferno que Crowley fingiu que tinha morrido para causar um certo burburinho na mídia e etc. E sobre a resistência de... O Davi vai indicar que Pessoa era meio resistente a Crowley e etc. E vai sugerir que talvez houvesse uma desconfiança ali de que Crowley queria estabelecer uma nova base de Telemann, talvez em Portugal, ou quisesse combinar isso com Pessoa, etc, para fazer algo nesse sentido. Então ele vai trazer essas teorias, né, de forma bem interessante. O livro se encerra então com o hino a Pan, que foi traduzido por Fernando Pessoa, e ele está aqui na sua forma em inglês original, né, escrito por Crowley, e na versão portuguesa, escrita por Fernando Pessoa. As conclusões sobre o livro, então. Essa é a primeira edição brasileira lançada legalmente no período de abertura dos direitos autorais das obras de Aleister Crowley. O livro possui uma ótima diagramação, é em capa dura, adoro os livros de capa dura, já falei isso aqui. Foge aquele padrão do livro da lei ser feito em vermelho, etc, é roxo, com esses desenhos abóbora e etc. Eu achei de muito bom gosto, né? Achei lindo essa edição. Infelizmente ele tem alguns problemas de revisão, mas pouca coisa, nada que vai interferir realmente, vai causar um desconforto na leitura, mas existe. Mas assim, é um livro lindo e eu gostei muito dessa edição, que eu achei que foge a esse padrão, é ousada nesse sentido. Os capítulos adicionais trazem ótimas informações sobre o Crowley e o contexto telêmico, então, como eu disse, vale a pena ler e reler essas partes. E por essa questão histórica já vale o investimento, a meu ver, porque, né, é a primeira de muitas aí que estão sendo prometidas que virão. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.